Olá pessoal, meu nome é Pablo Vilela, vou trabalhar com vocês a língua inglesa. Já trabalho em inglês dando aula, também como intérprete e tradutor por volta de 14 anos. Então meu objetivo com vocês durante esse curso é fazer com que vocês utilizem o idioma corretamente, sem precisar saber todo o idioma. Muita gente fala que não consegue aprender inglês porque tem que falar fluentemente, precisa usar todos os conectivos, não consegue entender a gramática, mas o que vocês têm que ter em mente é, vocês precisam se comunicar. E o mais importante de tudo, as pessoas vão precisar das informações vindo de você. Você vai ser o detentor do conhecimento nesse momento. Então as pessoas vão precisar do que você sabe. Consequentemente, o que é que você precisa saber? Você precisa ter esse momento de comunicação, usar as estruturas corretas e, principalmente, a forma correta de pronunciar. Porque quanto mais clara for essa sua pronúncia e quanto mais direto e objetivo você seja nessa comunicação, você vai ser efetivo. As pessoas vão entender, você vai cumprir o que está sendo esperado e ainda vai se qualificar, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem falar inglês fluentemente no Brasil. Temos uma grande demanda, temos uma grande procura por pessoas que pelo menos se comuniquem na língua inglesa e na realidade é que nós temos pouquíssimas pessoas que sabem falar corretamente e muito menos ainda fluentemente. Então, meu objetivo com vocês é fazer com que vocês se comuniquem, utilizem o idioma corretamente, sem precisar de muito esforço, trabalhando apenas a forma mais básica, ok? Então, essa forma mais básica a gente vai começar a trabalhar as horas, certo? Porque vocês vão precisar passar essas informações para as pessoas que vão precisar desse momento de que horas abre algum estabelecimento, de que horas vocês vão oferecer um serviço. Então, basicamente, essa primeira aula a gente vai trabalhar como passar essas horas corretamente, como entender as diferentes formas de eles vão pedir esses horários para você e como você vai conseguir fazer isso sem muito estresse, sem muita correria, apenas trabalhando a forma básica, usando o vocabulário apropriado. Então, vamos lá, vamos começar. Como trabalhar essas horas corretamente. Então, primeiramente, o que é que vocês precisam saber? Os momentos das horas. Então, eu sempre gosto de associar esses momentos das horas em inglês com uma maçã. Por quê? Porque a gente dividindo essa maçã em alguns pedaços, vocês vão fazer a associação com a hora correta. E essa associação é o principal para quem não consegue falar fluentemente, certo? Então, sempre que você precisar utilizar, faz essa associação com a maçã, e aí vocês vão conseguir utilizar o vocabulário correto. Então a primeira imagem que eu tenho aqui para vocês é a metade da maçã. Por que metade da maçã? Toda vez que for meia hora, você lembra da metade e fala half. Half é sempre 30 minutos, certo? Vocês também podem ouvir por aí a pronúncia half. É uma pronúncia mais britânica. Também está correto? Sim. Mas você utilizando half, que é mais a pronúncia americana, onde é mais conhecido por todos, você vai conseguir se comunicar bem. Então a segunda figura que nós temos aqui é o quarto da maçã. Como assim o quarto da maçã? São os 15 minutos. 15 minutos não importa se é após ou antes. Ah, é 2h15 ou é 15 para as 2, não importa. Você sempre lembra o quarto e aí você vai usar a quarter, certo? Então a gente tem half para metade e a quarter para os 15 minutos. E a terceira figura que eu tenho aqui para vocês é a figura cheia, a pontualidade. Então, toda vez que for uma hora exata, é só usar o'clock depois do número. Então, são 2 da tarde, não é hora cheia, hora fechada? Então, só coloca o o'clock depois. 2 o'clock. Ah, são 5 da tarde? 5 o'clock. Então, é só lembrar. Meia hora, half. 15 minutos, não importa se passaram 15 ou se faltam 15, a quarter. E a hora fechada sempre, o'clock. Ok? Tá faltando um pouquinho para terminar esse vocabulário. Eu gosto de trazer sempre 2 setas. A seta para a direita e a seta para a esquerda. Por que essas 2 setas? Toda vez que você estiver trabalhando uma hora que passou, ou seja, são 15 minutos após, ou seja, passaram-se 15 minutos. Então lembra com a seta indo para a direita, no sentido do relógio. Então se passou, é só associar. Past. Então, se passaram 15 minutos, então você lembra dos 15, que é a quarter, não passou? Past. Então, 2h15, a quarter past 2. Não tem como errar. Ah, passou
20 minutos. 20 past 3. Passaram-se 20 minutos após as 3, ou seja, são 3:20. A seta já correndo para o sentido do relógio, né? Passando dos 30 minutos, aí a gente já associa com to, preposição to. Por quê? Faltam 15 para, e esse para vai ser o to. Então, se faltam 15 para as 3, o que é que você vai dizer? A quarter to 3. Ah, faltam 15 para as 4? A quarter, lembra lá da maçã, a quarter to 4. Então, esse é o vocabulário básico para você conseguir se comunicar dando horas. Lembra, half é a metade. A quarter, os 15 minutos. Não importa se passou ou se vai chegar. Exato, o'clock. Passou, past, é só associar. Passar a past. E faltam 15 para as 2, 20 para as 2, sempre to. E aí você vai ter as preposições corretas, vai estar dando a hora claramente, sem correr. Quanto mais calmo você for, mais clara vai ser a tua informação. Ok? Então vamos passar um pouquinho mais à frente. Outra coisa muito importante, a diferença do AM e o PM. Né? A gente tem vários postos de gasolina aí, AM, PM, então é só lembrar. AM antes do meio-dia, ou seja, a parte da manhã. Começou de meia-noite e vai até o meio-dia, é sempre AM. Então, que horas são? 7 o'clock, né? Lembra do o'clock porque é a hora exata? AM, se for de manhã. E se for às 7 da noite, no caso, passou do meio-dia, aí sim, PM, certo? Então é só lembrar disso, não tem mistério. Às vezes não precisa falar o AM nem PM, porque o contexto já está dizendo. Você já sabe se é de manhã, a pessoa já sabe se é à tarde. Então, se ele está perguntando o horário daquele momento, você não precisa falar. Mas se te perguntarem uma hora que algo está abrindo, uma hora de um serviço é oferecido, aí sim é essencial você pontuar AM, lembrando que AM é para a parte da manhã, e PM, que é para a parte após o meio-dia. Então, você já sabe o vocabulário que você precisa para dar as horas, o vocabulário mais básico. Você agora já sabe também AM, sempre de manhã, PM, passou do meio-dia. O que é que está faltando para a gente ser ainda mais exato? As perguntas. A gente precisa identificar as diferentes formas que podem ser perguntadas para nós, como dar essas perguntas, como a gente vai responder. Então, geralmente, a gente vai ter 3 formas. Nós vamos escutar essas 3 formas. What time is it now? Ou seja, a pessoa está perguntando a hora do momento. E uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, caso você precise perguntar essa hora a alguém em inglês, cuidado com essa pronúncia. Em inglês, a gente precisa muito dos ups and downs, diferente do português. A gente precisa mudar a nossa tonalidade de voz. Então, é uma pergunta, sua modulação de voz tem que ser diferente. What time is it now? E não what time is it? Né? Como muita gente aqui gosta de falar, é normal pela região Nordeste. Então lembra, what time is it now? Está se perguntando a hora do momento. Esse now pode sumir, então você pode ouvir também só what time is it? A segunda forma, bem parecida com a primeira, mas aí eles vão usar 2 verbos. O open, que é o abrir, e o close, que é fechar. Então ele vai precisar perguntar a você uma coisa mais específica. Né? De que horas aquele lugar é aberto? Por exemplo, de que horas abre-se o banco? Ou de que horas o shopping está aberto? Então, what time is? Aí ele vai colocar o lugar, então vamos dizer que ele precisa saber a hora do banco. What time is the bank opened? Ou seja, de que horas é o banco aberto? Ou de que horas fecha o banco? Então, what time is the bank closed? Certo? Então o que é que mudou aí? Só colocou o nome do lugar que ele precisa saber, se é o banco, se é o shopping, né? Cuidado que shopping a gente usa aqui errado. Shopping mall é a forma correta, a gente usa a forma aqui shopping erroneamente. Então lembra, toda vez que eles perguntarem para você shopping é mall. E a terceira forma também pode ser what time, né? A expressão aí que está se repetindo. Se você prestar bem atenção, as 3 formas vai usar what time. O verbo continua, what time is. E aí o serviço que ele vai perguntar a você vai vir aqui no meio, como você pode ver. E depois o verbo served. Então, what time is lunch served? Ou seja, de que horas o almoço é serviço? Né? Ou what time is breakfast served? Ou seja, de que horas o hotel oferece o serviço de café da manhã para o hóspede? Então essas 3 formas são muito usadas
principalmente a what time is it, né, que é para saber a hora do momento, mas assim também essas outras duas você vai poder ajudar o seu cliente, o seu hóspede a saber ou a se programar no momento que ele está no hotel. Então, sempre lembrando, cuidado com a pronúncia. What time is it now? What time is alguma coisa opened ou closed? Né? Então, what time is the bank opened? What time is the mall closed? Para dizer de que horas esses estabelecimentos são abertos ou fechados. E what time is um serviço served? What time is breakfast served? What time is lunch served? Não é? Ou what time is dinner served? Lembrando das 3 refeições que as pessoas precisam: café da manhã, almoço e jantar. Almoço, cuidado, lunch não é lanche, ok? Informação bem importante para que vocês não possam lembrar. A gente já sabe identificar as perguntas, né? Sempre com what time. Então, você precisa das respostas. Já se sabe as 4 palavrinhas para trabalhar essas horas: half, a quarter, o'clock. E as 2 preposições to e past. Então a gente já sabe disso. O que é importante então? A gente saber a preposição correta na hora de responder essas perguntas. Por quê? A gente pode usar at, preposição at, ou a gente pode usar a expressão it's. Como é que eu vou saber, Paulo, qual é a certa que eu vou usar? Não tem mistério. Toda vez que ele perguntar para você a hora exata, ou seja, what time is it? Lembram? What time is it? A gente acabou de ver. Vocês vão precisar responder apenas it's. E depois você dá a hora. It's não é preposição. É apenas a expressão utilizada que ele pediu. Ele usou o verbo to be. What time is it? Então você só faz inverter. It is. E aí você dá a hora. Ah, são 3 horas da tarde. It is 3 o'clock. Hora cheia. Ah, são 3:15. It's a quarter past 3. Por quê? É a hora do momento. É a hora exata que ele está lhe pedindo. Agora, se for uma daquelas outras 2 perguntas que a gente trabalhou, de que horas o serviço é oferecido? Ou de que horas é aberto o banco? What time is the mall open? Perguntou a hora do shopping, na hora que o shopping foi aberto. Aí você diz at, que é a preposição, e aí diz a hora. At 3 o'clock, at 4 o'clock, at a quarter to 9. Só isso. Não precisa se estender muito. Lembrem, ele quer uma pergunta, ele está te dando uma pergunta bem direta. Você tem que responder a ele diretamente, já se você não dominar. Ele não quer uma conversa, ele quer apenas que você responda aquela pergunta, sendo direto e objetivo, dá o horário, lembra, hora do momento, it is, e o momento. Se for uma hora que o serviço seja oferecido, é só lembrar a preposição at e também dizer a hora, você cumpriu sua missão muito tranquilamente. Então eu trouxe aqui para vocês 5 momentos para gente, 5 exemplos de horas para a gente praticar. Vamos dar uma olhada nesse primeiro relógio aqui. Né? Alguém chegou para você e perguntou, what time is it? E aí você olha lá, pontinho, tracinho amarelo, a seta pequena no 10 e a seta grande no 5. Aí o que é que você vai calcular? Associa a maçã. Né? Passou 5, então 5. Tem que lembrar os números, hein? É sempre bom dar uma praticada nos números para não errar na pronúncia. Então, passou 5, eu já sei que vai ser past. 5 é 5. Então o que é que eu vou falar? 5 past 10. Falei a hora certa. Se foi what time is it, eu vou responder it's. Então, it's 5, que é o que já passou, past 10. E aí você passou a hora tranquilíssimo. Vamos para o segundo horário aqui. Ó, ponteiro grande no 10, só que já passaram, né? Passou a parte do meio, então faltam 10. E seta pequena no 4. Então o que é que vai fazer? Faltam 10. Então, it's 10, né? Colocou o que falta. To, ou seja, quanto para chegar lá nos 4? Faltam 10, então. It's 10 to 4, né? Mudou. O que é que mudou da primeira? Porque da primeira passou. Então, a gente usou o past. Mas agora faltam 10. Ninguém vai falar faltam 50 depois das 3. Não. Faltam 10 para as 4.
Então, o que é que a gente vai falar? It's 10 to, faltam 10 para chegar, 10 to 4. Então, vamos aqui, terceiro exemplo, ó, hora exata. Se é exata, lembra da maçã completa, o'clock. Que, what time is it? It's 11 o'clock. Completou, certinho, sem mistério nenhum. Hora exata, o'clock. Outra hora bem tradicional, né? Quando tem metade, lembra da metade da maçã. Half. Então, it's half past, porque passou. It's half past 7, no caso aqui, 7:30. E a última hora que a gente tem aqui, novamente a hora exata. Então, what time is it? It's 7 o'clock. Toda vez que for exata, sempre coloco o o'clock, certo? E aí, no caso, se você fosse querer dizer pela manhã, AM. Passou do meio-dia, PM. Nunca esquece disso. Só para dar uma lembrada também, duas preposições que são importantíssimas. Quando a gente está falando das partes do dia, a gente tem in the e a gente tem at. Muita gente confunde. Também não tem muito mistério. É só você lembrar. Lembra o sol, lembra a parte clara. Se for a parte clara do dia, se for manhã ou tarde, sempre vai ser in. Então, se eu quero dizer de manhã, in the morning. De tarde, in the afternoon. Fizinho da tarde, assim, antes de dar o anoitecer, in the evening. Então, são as três primeiras partes do dia que a gente vai usar in. Lembra de colocar o the. Então, in the morning, in the afternoon e the evening. Mas, passou essa noitinha, chegou a noite, né, como vocês podem ver aqui, chegou a noite, então a preposição muda. At night e at dawn. Muita gente acaba se esquecendo do dawn, que é madrugada, mas também é importante, a gente precisa sempre trabalhar com tudo. Então, at night, at dawn. As primeiras partes do dia, in the morning, in the afternoon e the evening. Mas, at night e at dawn. E duas horas bem exatas também que a gente não pode esquecer. Meio-dia, at midday. E meia-noite, at midnight. Ok? Então, são horas também bem frequentes que a gente precisa trabalhar. Então, gente, finalizando essa primeira parte, lembrem-se sempre, temos 4 itens que são muito importantes. Primeiro, sempre fique calmo. Não adianta você ficar nervoso, ficar ansioso. Lembre, você possui informação, então fique calmo para passar a informação correta. Segunda, speak slowly, ou seja, fale devagar. Não adianta se afobar. Quanto mais você se afobar, quanto mais rápido você querer ser, você não vai mudar nada. O que é que ele quer? Ele quer uma informação precisa. Então fala devagar. Quando ele perguntar para você o relógio, perguntar a hora, dá uma olhadinha no relógio, analisa, associa com a maçã, fala devagar que você vai ser plenamente compreendido e vai dar a informação que o seu hóspede quer. Terceira, use o seu conhecimento, use o que você sabe. Não adianta você querer inventar. Lembra, ele quer uma informação, você possui a informação, passa a informação. E por último, use sempre o que a gente chama de body language, né? A sua linguagem corporal. Mas não esqueceu como falou 6, 6. Esqueceu como falou one, o 1. Mostra o dedo lá, fala o one e tenta gesticular. Aponta para o relógio, faz associação. Past, to, have. Isso tudo vai ajudar você a lembrar e a passar a informação para quem te perguntou. Certo? Então, isso aí por hoje. Qualquer coisa que precisarem, lembra, é só mandar um e-mail para mim. Aqui está meu e-mail, estamos em contato. Obrigado.